colegas. O povo já tá tudo almoçando lá em cima já. Só eu que tô aqui assistindo a aula. Tá certo, que a aula de hoje, Isamara, presta atenção, vai ser uma das mais importantes do ano. Certo? Então vai ser foda, então vamos lá. Sabe por quê, galera? Eu não... Pedro, Oi. já que nas últimas aulas você tá falando sobre nazismo, fascismo, nessas aulas vai ter esse assunto de novo? Gabi, hoje que a gente começa, na verdade. Certo? Nas aulas passadas, a gente estava fazendo a introdução para a gente chegar nas características. E o que é isso? Eu vou pedir para vocês abrirem para mim, por gentileza, no capítulo 6 da apostila, certo? Página 140. Deixa eu só aceitar o Matheus aqui. Perdão. Página 140. Ô Pedro, com tudo que está acontecendo no mundo, você acredita que eu lembrei de você? Falei, como seria incrível se a gente estivesse na escola discutindo, debatendo sobre tudo que está acontecendo. Então, Monique, a gente vai fazer isso hoje, na verdade. Eu tô só esperando vocês abrirem a apostila para eu comentar os episódios recentes com o nosso assunto, certo? Eu vou precisar... Deixa eu só acabar de aceitar os colegas. Eu vou precisar que vocês peguem para mim... uma caneta de marcar, ok? E a verdade é, eu queria contar todo esse assunto na aula presencial por conta de algumas experiências extremamente tristes e tá entre uns episódios mais sofridos da minha vida, assim, quando eu pude presenciar alguns locais muito atuantes na história nazista, certo? Eu não sei se vocês estão ligados, mas vocês estão vendo essa capa dessa apostila? Vocês já ouviram falar no campo de concentração de Auschwitz? Já ouviram falar nesse nome? Eu já ouvi falar, Pedro. Para quem não tá familiarizado, a gente ainda vai estudar esse assunto, certo? A gente entra nas questões do campo de concentração e da Alemanha daqui a umas 2, 3 aulas, certo? Mas o negócio essa capa do módulo de vocês é o local aonde os nazistas enviavam a população judia, ou seja, onde os nazistas enviavam os judeus para serem mortos, certo? E o nome desse local é um campo de concentração. E eu pude conhecer esse local. Eu fui tanto em Auschwitz quanto na casa da Anne Frank. Vocês já leram esse livro, o diário dela? O diário de Anne Frank. Já. Eu conheci a casa dela também quando eu fui à Holanda. E os 2 episódios eles estão marcados com essa perseguição do judeu, com essa ascensão, né, com fortalecimento do nazismo e do fascismo, e como é que isso daí é considerado uma das manchas escuras, né, como é considerado um dos momentos mais marcantes e tristes da história mundial. Só em Auschwitz, só nesse campo de concentração, foram mais de 2 milhões de judeus mortos, certo? A nível de comparação, o Brasil hoje registrou 30 mil mortes por conta do coronavírus e a gente está em quarentena, a gente está em casa, toda a nossa vida modificou. Só em uma das bases de judeus foram mais de 2 milhões, certo? Então, é uma derrota, é uma tristeza para a humanidade. E o pior de tudo, né? E isso é onde eu estou o final de semana inteiro extremamente angustiado, pessoalmente, né? Porque eu acreditava que esse assunto já tinha sido entendido, não por vocês, porque vocês vão começar a ver e vocês vão sair daqui entendendo, né? Mas que esse assunto a respeito de nazismo e fascismo
ele tinha sido visto como algo negativo, algo que manchou a história da humanidade, algo que nunca deve se repetir, algo que a gente deve sempre, sempre, sempre combater, ok? Porque é de uma desumanidade, é de uma violência, é de uma brutalidade, é de uma falta de bom senso imensa. E o que tem aparecido, na verdade, é o oposto. Esses grupos têm ganhado cada vez mais espaço e a nossa política ela tem ficado cada vez mais parecida com esse governo. Então, agora mais do que nunca, vocês precisam conseguir discutir essas questões, saber os perigos disso. De verdade, eu achava que isso nunca fosse se repetir, né? Eu achava que a gente já tivesse aprendido e superado isso, mas eu estou assim, extremamente enganado. Okay? Dito isso, o que é o nosso assunto da aula de hoje, certo? Ele é bem tranquilo no sentido de que é super facinho, não é muita coisa, mas eu quero que vocês observem principalmente, né? E daqui a pouquinho a gente vira as páginas aí a 142 e 143, porque o nosso assunto da aula de hoje é para vocês entenderem o que é o nazismo, o que é o fascismo, certo? O que são esses dois grupos? Eles são parecidos, mas eles são diferentes. Como assim? O fascismo, ele é essa ideia. O nazismo vai ser a ideia fascista evoluída, mais extrema, saca? Ou seja, o nazismo ele é considerado o auge do negativo, o pior que se tem. Okay? Porque ele é mais radical ainda, ele é mais violento, ele é mais extremista. E o lance é, galera, eu preciso que vocês identifiquem essas características. O que é isso? Eu preciso que vocês observem que todas as vezes que alguém falar determinado item, pum, um governo, uma população, um grupo que está exaltando demais determinada característica, que está exaltando demais determinado ponto. Todas essas características vão moldar o fascismo. E vocês precisam refletir, vocês precisam visualizar no discurso, no que é feito, no jeito que a gente segue, no jeito que a gente veste, no jeito que a gente se comporta. O que é esse fascismo? Hoje a gente trabalha com as características deles. Beleza? Pegaram isso? Tranquilo? Ótimo. O primeiro item, né? A primeira situação que eu queria que vocês entendessem, porque a gente ainda vai ver na quinta-feira, nossa próxima aula, como é que esse governo ele vai ser implementado. O que é isso? Hoje, eu quero a atenção de vocês sobre a forma como ele se caracteriza. Como ele se caracteriza, ou seja, o que é o nazismo, o que é o fascismo. Na quinta-feira, a gente vai voltar nesse assunto, a gente ainda debate muito esse assunto, certo? O nosso mês aí de junho é quase todo dedicado não só a essa forma de governo, mas à própria guerra que eles vão causar, ok? Mas na quinta-feira, a gente vai assistir, a gente vai entender como é que ele tomou o poder, ou seja, como é que ele chegou no governo. Para hoje, nós temos as características, beleza? Então vamos lá. A primeira delas e a que coloca o nome nesse movimento. O que é a palavra fascismo? Porque eu acho que vocês têm ouvido, né? E esse final de semana o nosso governo brasileiro ele aumentou mais ainda a sua semelhança com o que está sendo proposto pelos fascistas. Vocês vão ver como eles são parecidos. Mas se vocês já ouviram falar na palavra fascismo, eu preciso que vocês entendam a primeira questão. O que ela significa? O que é um facho? Certo? E aí
eu preciso saber o seguinte, galera. Primeiro, vocês alguma vez na vida já quebraram graveto de árvore? Aqueles gravetinhos secos? Demais, vai. Sim. Tá. Simples, né? Vocês tiveram dificuldade para quebrar um graveto? Alguns, sim. Depende do tamanho do graveto. Ô, Zamara, gravetinho aqui, ó. Fininho, certo? Desse tamanho mais ou menos. Não é muito grosso, não. Seco, tem que estar seco. Tá sim. Fácil, não é? Aham. Tá. Agora imaginem, ó, fecha o olho bonito, só escuta minha voz. Quase guru. Vamos lá. Imagina vocês quebrando agora 2 gravetos ao mesmo tempo. O mesmo graveto, 2 dele. Quebra, mas aí fica mais difícil um pouquinho. Mas ainda é de boa, não é? E ainda de boa. Tá. Vamos lá. Sem ser muito grande. Vamos aumentar ele um pouquinho? Vamos colocar ele desse tamanho, vai. Tá. 3 gravetos ao mesmo tempo. 3 gravetos já dá para segurar aqui, ó. Já precisa forçar. 3 gravetos se quebram? Sim. Dificultou, correto? Mas ainda dá. Dá. Vai empurra com a mão. Ótimo. Um graveto ficou fácil, não é? Sim. Tá. E quando a gente pegar 10 gravetos, vocês conseguem quebrar na mão? Acho que não. Muito graveto? No joelho, consegue quebrar no joelho? Segura aqui e faz assim, ó. Pá! Hã? Foi quase uma sarrada no ar ali. Consegue Aí quebrar no joelho. Sim, no joelho sim. 10 gravetos, galera. Vocês conseguem, não conseguem? No joelho. Dá uma forçada e vai, não vai? Vai. Ótimo. E se a gente quebrar 9 milhões de gravetos ao mesmo tempo? Impossível. Tá. Isso é um facho. Certo? A gente aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de ter isso, mas isso é muito comum na Europa. Eu acho que nem em filme vocês vão ver, mas é o seguinte. Vocês estão ligados que na Europa é muito frio, não estão? E a galera da Europa, geralmente, para escapar do frio, eles têm lareira em casa. E para a lareira das casas europeias, era muito comum eles pegarem um monte de graveto, certo? Para queimar na lenha, porque a lenha é a madeira, né? Madeirão. Só que para facilitar o fogo a pegar, eles colocam esses gravetos. E aí o que é muito comum? O europeu vai para o meio do pasto, vai para o meio do campo, pega um monte de graveto seco, junta tudo, passa uma cordinha, amarra e leva nas costas. Um punhadão de graveto junto, certo? Faz um bolo, dá para carregar nas costas. Esse punhado de graveto, ele tem o nome de facho. Ô, Pedro. Oi? Você pode me aceitar de novo? Porque eu vou ter que sair aqui do notebook que eu tô descarregando. Posso. Aí você me aceita. Só pedir aqui que aparece. Tá bom, obrigada. De nada. Ó, um facho, galera, é esse monte de graveto junto. E um italiano, um líder italiano, que a gente vai ver depois, que é o Benito Mussolini, né, que vai ser a grande figura do mal aí da Itália, certo? Ele vai ter a seguinte ideia. Para solucionar uns problemas do país, para solucionar a crise, para solucionar a humilhação da derrota na Primeira Guerra, para solucionar a falta de dinheiro, para solucionar tudo que está de errado na sociedade, o Benito Mussolini, que é o líder fascista na Itália, ele vai criar esse partido. Ele vai criar esse grupo chamado de fascistas, ou seja, aqueles que pensam no facho. É como assim, pensa num monte de graveto. Que ideia é essa?
simples. O que o Mussolini entende é que um graveto é fácil de ser quebrado, né? Um graveto seco, ele não faz mal a ninguém, ele não dá ameaça nenhuma, todo mundo faz o que quer, todo mundo consegue destruí-lo. 2 gravetos juntos, mesma coisa, mas já fica um pouquinho mais difícil. 10 gravetos juntos, o graveto ele já começa a ficar resistente. Ele já começa a aguentar mais, certo? E quando a gente coloca 9 milhões, ou 20 milhões, ou 100 milhões de gravetos juntos, a gente não consegue quebrar. Sacou? Aquele graveto que era fraco, aquele graveto que era frágil, e que todo mundo podia destruí-lo a hora que quiser, na hora que ele se junta, na hora que ele é unido a vários gravetos, ele vai se tornar resistente. E essa é a principal ideia do modelo fascista. Só que ao invés de graveto, a gente vai estar falando de ser humano. Como assim? Que a ideia do fascismo, ele é um governo, ele é um movimento em que todo mundo seja unido. Em que todo mundo, um indivíduo, uma pessoa, ela é fraca. Uma pessoa, a polícia pode prender, o governo pode processar, os líderes podem abusar, enfim. Uma pessoa sozinha, ela é fraca. Ela não tem força nenhuma. Sacou? Porém, se em vez de uma pessoa, esse grupo se juntar, as pessoas elas se unirem na mesma causa, na mesma luta, no mesmo desafio, com o mesmo objetivo, elas ganham força. Sacou? Um grupo unido, ele consegue ficar resistente. Só para vocês entenderem, isso daí foi um pouquinho do que vocês experimentaram quando vocês mandaram uma mensagem logo no começo da quarentena, fazendo uma série de pedidos aí em relação ao 9º ano. Vocês estão lembrados disso? Rolou uma mensagem aí em nome do 9º ano, correto? Ó, organização com agenda, com horário, com número de tarefa, com pontualidade, com o bom senso dos professores para a gente saber o que está acontecendo. Vocês queriam explicação sobre o lance do Léo, queria saber daquilo. Olha só, se um aluno do 9º ano tivesse mandado uma mensagem dessa, falando em seu nome, né? Eu, fulana, aluno do 9º ano, estou exigindo isso. O que a coordenação, o que os professores, o que a direção, o que o Estado faz? Quieta, calada, você não pode fazer nada. Por quê? Porque você é uma pessoa. Ó, a gente tira ponto, a gente te manda assinar ocorrência e acabamos, pronto. Certo? Para vocês conseguirem se fortalecer, para vocês conseguirem cobrar algo, para exigir algo, foi necessário vocês se unirem, certo? Foi necessário vocês se mobilizarem. Por quê? Porque uma pessoa é fraca. Mas se vocês juntam... Isso. Mas, por favor, não confundam agora união faz a força, porque isso vai ser a nossa força geral. Isso é só uma das características do fascismo. Beleza? Vocês não acharem que a manifestação que vocês fizeram, né, o pedido que vocês fizeram, perdão, o pedido que vocês fizeram tornaram vocês fascistas. Não é isso. Isso é a primeira característica. Certo? Então, o lance é o seguinte. A primeira ideia que foi colocada é de que todo mundo, todas as pessoas, elas têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma ideia, certo? Para quê? Porque só unidos esse grupo não vai ser perseguido, só unido esse grupo vai ter a força para poder mudar e para poder ganhar as coisas que eles querem. Isso é a principal ideia do
fascismo, certo? Precisa dessa união. Ok. Só que, além disso, vão ter outras características para fortalecer esse grupo, que vai colocar esse grupo falando a mesma coisa, pedindo o mesmo objetivo, certo? Uma série de elementos em comum. Primeira coisa que eu quero que vocês grifem aí, por favor. Ó, a doutrina fascista, acharam? Joguem para o segundo parágrafo aí, porque na verdade a primeira linha é só a explicação do que é o termo facho, desses gravetos aí da união faz a força. Mas grifem o parágrafo seguinte, ó. Os fascistas defendiam um governo forte como saída para a superação dos problemas econômicos. Para grifar. Os fascistas defendiam um governo forte como a saída para a superação dos problemas econômicos. Não precisa mais. Por isso, se identificaram com esse símbolo de Roma antiga, ou seja, o fascio. Surgiu na Itália, grifem só isso daí para mim, que os italianos eles são os primeiros, sacou? O nazismo ele vai vir depois e vai seguir o exemplo da Itália. Então, grifem só esse... O Hitler ele é da onde? Ele é da Alemanha. Ele que vai fazer... Ah, é verdade. Pois, Amaro, o Hitler ele vai pegar o fascismo italiano e vai aumentar ele ainda. Sacou? Ele vai deixar ele mais extremo. Aí ele vai se chamar nazismo? Aí ele vai se chamar nazismo. A única diferença de um para o outro é que o nazismo ele fica mais extremo do que o fascismo. Ele ainda tem mais coisa pesada. Sacou? Pedro, Oi. o fascismo ele é um movimento da extrema-direita, não é? Isso, ele é considerado um movimento de extrema-direita. Inclusive... Então, por que pode falar. algumas pessoas falam que ele nasceu da esquerda? Esse é um debate que começou a aparecer hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Na verdade, é o brasileiro que tenta defender esse argumento. Pelo seguinte, o nazismo ele sempre foi visto, esse movimento, não só o nazismo, né? O nazismo, o fascismo, eles sempre foram vistos como algo extremamente negativo. Né? É péssimo. Por quê? Porque matou muita gente, porque perseguiu o judeu, porque exterminou, queria fazer um genocídio da população, causou a Segunda Guerra Mundial, destruiu a Europa. Então, tudo que tem de ruim, a gente associa, né? Usar os símbolos, usar o movimento, usar as palavras em relação ao nazismo significa algo negativo. E qual é o problema? No Brasil, os grupos econômicos, a elite econômica, né, grupos com muito dinheiro, bancários, empresários, executivos, advogados, juízes, enfim, eles são muito ligados ao setor da direita. Por quê? Porque é um setor que quer um avanço econômico, que quer lucrar mais, que quer aumentar a sua renda. E qual é o problema? Que todas as vezes que as pessoas começam a se aproximar muito do grupo da direita, que defendem essas ideias que esse pessoal aqui no Brasil quer, elas começam a ficar cada vez mais parecidas com o nazismo. E isso significa uma queimação do filme. Ou seja, como é que você fala que você é um super defensor da direita, sendo que quem defendia a direita era o Hitler, era o nazismo? O que essas pessoas elas começaram a falar? Que, na verdade, eles são da esquerda. Por quê? Porque é o contrário deles. Estão tentando jogar o inimigo para o outro lado. Sacaram? Para tentar queimar o filme, para tentar tirar a popularidade de quem defende um modelo mais justo, quem defende uma sociedade igualitária. Aí o que você faz? Você pega o grande símbolo do mal e coloca para o outro lado. Sacou? E aí o que acontece? Se você fala que você é de direita e você conseguiu fazer as pessoas acreditarem que o nazismo é de esquerda,
ficou bom ser de direita. Entendeu? Só que, na verdade, ela continua, e só o Brasil tem isso, né? Só o Brasil tem essa ideia de que nazismo é de esquerda. Teve até um conflito de embaixada, Lara, que um embaixador brasileiro foi tentar falar isso na Alemanha, que o nazismo era de esquerda e tudo mais. Foi a maior vergonha, porque os alemães, né, que é onde isso aconteceu, e eles mesmos argumentaram, falaram, nossa, vocês estão erradíssimos. É um movimento de direita. Então tem essas disputas. Mas vamos lá, porque acho que aqui que o negócio fica um pouquinho mais claro para vocês, certo? Virem a página para mim. Entendeu, Lara? Um pouquinho do porquê que as pessoas estão tentando argumentar que ele é do outro lado? Entendi. Tá. Então, ó, primeiro item do fascismo é o desejo de um governo forte e a ideia de que essa união faz a força. O grupo inteiro ele tem que estar ligado ao mesmo pensamento, ao mesmo objetivo. Virem a página para mim, porque agora vocês vão, eu acredito, que identificar um monte de elementos da nossa sociedade atual. Abram aí, ó, as duas páginas ao mesmo tempo, ok? E vamos começar pela direita, lá do outro lado. Ó, na 143. Primeiro Pedro. item. Oi. Rapidinho aqui, só para uma pergunta. No Brasil, se alguém organizar algum movimento fascista, isso é crime? Isso é crime. Porque, na verdade, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente. Certo? Em toda a Europa, Estados Unidos, América do Sul, até na Ásia, na verdade. Ana, por que isso é crime? Porque esse movimento ele é considerado um movimento extremista, ele é considerado um movimento de violência, de pensamento de exterminar a população, e a ideia é que nada de bom possa vir do nazismo. Então, se você utilizar os símbolos do fascismo, o símbolo do nazismo, significa que você defende a ideia deles, correto? E se você defende a ideia deles, você está defendendo que uma raça é superior à outra, você está defendendo que existe uma religião que é melhor que a outra, você está defendendo que as pessoas que não aceitarem a sua ideia, elas podem ser mortas, certo? Ou aceita o que você está falando, ou então você vai ser preso, torturado e ser executado no campo de concentração. E tudo isso é visto como crime contra a humanidade. E aí, qual é o problema? E isso que é a minha tristeza, porque isso foi o que aconteceu tanto no sábado quanto no domingo. Tanto os governos dos Estados Unidos quanto o governo do Brasil estão tentando retirar essa regra de que se você quiser se manifestar como fascista ou como nazista, isso não ser considerado crime. E aí, o grande debate que tem existido é o seguinte: as únicas pessoas no mundo que não são contra o fascismo são os próprios fascistas. E então, o que isso está mostrando para a gente? Se o governo brasileiro não quer mais perseguir o fascismo, o que isso torna o governo brasileiro? Fascista. Mas vamos lá. Primeiro item, primeira característica que eu queria que vocês observassem. Na 143, lá em cima. Estão vendo a palavra militarismo? Acharam aí? Grifem para mim que essa é uma das principais características de governo fascista. Certo? Governos fascistas se ligam à guerra, se ligam à arma. Né? Governos fascistas, o primeiro movimento fascista, falava que toda a população tem que andar armada. O uso de arma tem que ser liberado para todo o povo, para o povo se proteger. Certo? Ó, a população deveria estar extremamente preparada para a guerra.
ela devia ser treinada para a guerra e nada é mais importante do que o exército. Certo? O exército é a atividade mais importante, o exército é quem mantém a ordem. Se tudo der errado, o grupo militar e as pessoas armadas, uma população armada, salva o país. Parece quem? Primeira característica fascista. Segunda característica muito forte do fascismo é o chamado culto ao líder. O que é isso? É as pessoas viverem de maneira cega, acreditarem cegamente no líder. É as pessoas acreditarem que o líder ele é uma pessoa enviada para solucionar todos os problemas. As pessoas acharem que o líder nunca está errado e que quem está errado são as pessoas que falam mal desse líder. Todo mundo acha, acreditar cegamente, né, que esse líder ele é um messias, que ele é um enviado, que ele é um grande mito, que ele sabe de todas as questões do país e sabe solucionar tudo isso. Que além dele ser inteligente e sábio, ele não está ligado a nenhuma ação de corrupção, ele nunca erra, certo? Então existe um fanatismo das pessoas acharem que esse líder é quase um enviado dos céus para salvar o povo. Grifem para mim aí, ó, no culto ao líder. O líder se apresenta à nação como um indivíduo infalível. O que é um indivíduo infalível? Um indivíduo que não erra, que não tem defeito, que se ele não está fazendo algo, é porque não estão deixando. Saca? Eles são capazes de conduzir o país rumo à glória e à grandeza. O que é isso? Que se as pessoas acreditarem nele, que se as pessoas apoiarem esse líder, que se as pessoas não questionarem, não duvidarem e não fizer nada disso, esse líder vai conseguir trazer de volta a vida boa, vai trazer de volta a grandeza do país, vai devolver um país sem corrupção, sem pobreza, sem violência, sem crime. E as pessoas começam a seguir esse líder como se ele fosse quase um Deus. As pessoas param de questionar e param de achar que ele pode errar. Certo? Fica um monte de gente seguindo e compartilhando aí esse tipo de ideia. Certo? Culto à força física. Acharam aí à esquerda? Culto à força física. Lindo essa. Grifem para mim. A reflexão individual era desestimulada. Os fascistas pregavam que, em vez da razão, os indivíduos deveriam usar o instinto e a força física. Já explico isso. O líder era quem pensaria e apontaria a direção. Grifem isso aí agora também, continuou. As atividades intelectuais eram apresentadas como desperdícios de energia. Qual é uma das principais características desse fascismo? Que as pessoas não sejam educadas, que as pessoas não pensem. Educação, universidade, livro, leitura, reflexão, conhecimento, tudo isso é desperdício. Que todo o esforço do país tem que ser feito para trabalhar, para ir para o exército, para produzir. Pensar não leva em nada. Investir na educação, investir em conhecimento é atraso. O único responsável por pensar seria o líder. E a população não tem que ficar pensando, a população tem que ficar fazendo exercício, tem que ficar se ligando à atividade militar, tem que ficar trabalhando. Certo? Então, governos que colocam uma figura muito popular, colocam uma figura muito forte no seu líder, que não desenvolvem conhecimento, que não desenvolvem o ensino e a educação, e que querem armar a população,
possuem características do fascismo. Por último ponto, agora na outra página, 142, o nacionalismo. A ideia de que o seu país está acima de todos, de que a sua bandeira é a única bandeira que deve ser defendida, que a sua pátria e a luta por salvar o seu país tem que ser o que une todos esses povos. Vestir a bandeira, vestir a cor do seu país, honrar toda essa nação acima de qualquer coisa. E honrar a nação significa aceitar tudo que o líder está fazendo, sem questioná-lo. Por que não questiono? Porque não tem instrução e não é um governo que valoriza a educação, que não valoriza a ciência, que não valoriza conhecimento científico, que não valoriza ideias diferentes da deles. Então é um país cheio de ignorância. Também. A gente ainda vai ver mais sobre isso. Tarefa. Façam para mim a atividade número 1, página 144. Beleza? Certinho? E reflitam Qual sobre que é, Pedro? atividade 1, 144. E reflitam sobre como é que o Brasil se aproxima dessas características que vocês acabaram de ler. Todas as vezes que vocês virem esses itens, militarismo, nacionalismo, muita gente cultuando um político ou um líder,